Muito bem, queridos, é importante que nós vejamos esses selos que se abrem, né? Como é um livro, é um rolo lacrado com 7 selos. À medida que o cordeiro vai abrindo os selos, ele abre o primeiro selo, o rolo se desenrola e é mostrado ali então um juízo que recai sobre a terra ou sobre os homens, né? Abre-se o segundo selo, o terceiro selo, cada selo tendo um conteúdo. Ao chegarmos então no 7º selo, e isso já depois do selamento dos 144 mil de Israel e do arrebatamento dos cristãos vencedores, então o 7º selo apresenta-nos um conteúdo. Veja, capítulo 8, versículos 1 em diante. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então veja que o conteúdo desse 7º selo são as 7 trombetas. Quando se abre o 7º selo, vê-se ali 7 anjos, cada um deles tendo uma trombeta, e eles vão tocar as trombetas, anunciando então os juízos que pertencem a cada uma dessas trombetas. Só para os irmãos terem uma ideia da gravidade desse tempo, e para isso nós devemos nos atentar para que nós possamos ser arrebatados antes desse tempo. Veja o tempo em que essas trombetas haverão de tocar. Versículo 3: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amados, aqui há algo impressionante, porque quando se abre este selo, é dito que havia ali 7 anjos, cada qual com uma trombeta. Os irmãos verão que cada uma das trombetas anuncia um juízo. Esse juízo é um juízo de Deus e do céu para a terra. Porque muitas pessoas pensam que o cumprimento do Apocalipse se dará no âmbito natural. Eles pensam, não, vão explodir uma bomba atômica e vai acontecer isso e aquilo, vai haver uma guerra nuclear. Mas o que a Bíblia diz é que são anjos da parte de Deus, são emissários que vão julgar a terra. Deus vai derramar a taça da sua ira sobre a terra que blasfema contra Deus, que não ama a Deus e que não deseja por Deus. Então, neste momento em que João vê os 7 anjos, aí logo se percebe que há um anjo, aqui no versículo 3, que se põe junto ao altar. Aqui nós temos a figura do altar de incenso, lá do Antigo Testamento, esse altar de incenso que ficava dentro do santo lugar. Pastor, o que significa esse altar de incenso? De acordo com as mobílias e a disposição, a economia do tabernáculo no Antigo Testamento, o altar de incenso, que ficava no santo lugar, de frente para o santíssimo lugar, tinha um véu que fechava, dividia o santo do santíssimo. Então o altar de incenso ficava do lado de cá. E então o sacerdote todos os dias colocava então o incenso para ser queimado naquele altar de incenso, que uma vez queimado subia aquela fumaça, aquele aroma, aquele cheiro agradável, e então essa fumaça entrava para dentro do Santo dos Santos. É como que Cristo, havendo morrido na cruz do Calvário, isso porque o sangue do cordeiro, do animal, era colocado sobre as 4 pontas deste altar de incenso. E então esse cheiro agradável da morte e da ressurreição de Cristo, essa fumaça representa o cheiro agradável da morte de Jesus Cristo, significando que o Pai se agrada da morte do Filho, porque o Filho cumpriu com a vontade do Pai. Então esta fumaça é a fumaça da intercessão. Significa que continuamente o Filho, ele está à direita do Pai, como aquele que mediante o seu sacrifício clama
pelos homens e intercede pelos homens. Mas no momento em que os anjos estão com as trombetas, é dito que foi dado a este anjo as orações dos santos. Imaginem, as orações desde Abel para cá, os santos que clamaram ao longo das eras, pedindo a Deus: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque ao longo das eras, os santos clamaram pelo reino de Deus, pedindo: Senhor, traga o teu reino, traga a tua justiça, porque este mundo é mau, este mundo é perverso. Mas então essas orações todas são dadas a este anjo que está com este incensário. E então, o que este anjo faz com este incensário cheio das orações dos santos? O que ele faz? Conforme diz o texto, ele toma esse incensário com as orações dos santos e ele atira sobre a terra. Irmãos, imaginem que as orações dos santos clamando a Deus por justiça, clamando a Deus pelo seu reino, serão devolvidas em forma de juízo sobre a terra. Porque o incensário deveria estar ali, sendo ministrado diante de Deus, mas chegará um momento em que a intercessão e o tempo de graça vai se acabar plenamente, e todo o clamor dos santos vai voltar contra a terra na forma de juízos, como nós vimos no caso do quinto selo, as almas debaixo do altar, no Hades, que clamavam a Deus dizendo: até quando não vingas e não julgas o nosso sangue? Então, a partir deste momento, a porta da graça está totalmente encerrada, totalmente fechada, e os juízos de Deus recairão sobre a terra de uma maneira mesmo grande. Então a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta trombeta vai mostrando os juízos que vão recaindo sobre a terra, sobre as árvores, sobre as ervas, sobre os rios, sobre os mares, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. E aí começa no capítulo 9 a quinta trombeta, quando Satanás ele tira do abismo o espírito do anticristo, que é o rei do abismo, que é o Abaddon, destruidor, ou Apolion, destruição, e ele sai com um exército de demônios corporificados, e começa então um período intenso de grande tribulação, de perseguição e de sofrimentos. E os homens então, eles vão sentir a ira de Deus, porque na verdade, até então, o Senhor tem sido muito gracioso com toda a humanidade. Na sexta trombeta, soma-se ainda a este grupo de demônios que saem do abismo. Vejam só no versículo 13: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviram uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo. Veja que esses juízos saem do altar, é o incensário que volta à terra em forma de juízo, e agora uma voz que fala deste altar de intercessão, ou seja, o altar que representa intercessão agora clama juízo. Como diz o versículo 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos seus exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então a grande tribulação será intensa, eu não posso me prender aqui, de maneira que quando chegamos na sétima trombeta, e aqui é interessante essa sétima trombeta, porque diz respeito a uma série de eventos, né? Capítulo 11, versículo 15: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja que aqui no versículo 15, na sétima trombeta, anuncia-se o quê? O reino do mundo se tornou. Alguém diz: olha, mas não era do Senhor Jesus o reino? Não era do Pai o reino? O reino sempre não foi de Deus, afinal? Embora Satanás tenha se rebelado e usurpado, mas Deus sempre foi Senhor. Mas a questão é que, sendo Deus Senhor de tudo, o Senhor,
ele permitiu até então, até a sétima trombeta, que as coisas caminhassem dentro daquilo que estava proposto. O diabo, ele permaneceu atuando ativamente sobre o mundo até então. Mesmo depois da morte de Cristo, o juízo ainda não recaiu sobre ele. E Deus aguarda com paciência, mas há um tempo determinado em que o Senhor, ele simplesmente vai se levantar do seu trono, e então Deus vai intervir diretamente, e ele vai tomar todo o direcionamento de maneira prática e efetiva, de sorte que daqui por diante tudo vai convergir de acordo com aquilo que Deus quer que aconteça, e o diabo sai totalmente de cena, porque ele será aprisionado e deposto do seu lugar com os seus anjos. Veja o que diz no versículo 16: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então veja que esta trombeta, essa sétima trombeta, ela inclui uma série de acontecimentos que vai até a eternidade. Como diz no versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouviu-se no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele passará a reinar pelos séculos dos séculos. Essa trombeta estende esse reino do Senhor pelas eternidades sem fim. E então, antes de que este reino aconteça de maneira manifesta, haverá de ter ainda o quê? No versículo 18, a ira de Deus. Esta ira consiste nas 7 taças. Os juízos não se encerram nas trombetas, ainda há 7 taças no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, que será derramada sobre os homens. Chegou então a ira e o tempo determinado para serem julgados. Então haverá a ressurreição, haverão aqui os julgamentos, para que se dê o galardão aos servos de Deus, os profetas, Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, e os que temem o nome do Senhor, aqueles que derem ouvido ao Evangelho eterno durante a grande tribulação. E então o alvo do anticristo, nesta ocasião, será sobretudo a nação de Israel. Ele quer massacrar, destruir e aniquilar a nação de Israel. E por que Satanás, na pessoa do anticristo e de seus exércitos, deseja destruir cabalmente a nação de Israel? É porque ele sabe que o reino de Cristo, porque o reino de Cristo suplanta o domínio de Satanás sobre a terra. Lúcifer, antes da sua queda, ele era um querubim da guarda, ele foi ungido e estabelecido sobre todo esse sistema. Ele foi colocado para governar, ele exercia o sacerdócio e a realeza na terra. Era ele que fazia a ligação entre a terra e os céus para o primeiro mundo pré-adâmico. Com a sua queda, ele usurpa esse reino, ele toma para si este reino, e aí ele quer governar contra Deus e paralelamente a Deus. E o Senhor então permite que ele fique nesta condição, até então que Cristo morre na cruz, e ali a sentença é lavrada. O reino agora pertence efetivamente a Jesus Cristo, porque ele o comprou com o seu sangue. Ele resgata o reino com o seu sangue. Todavia, ele ainda não se apropria, ele não tira Satanás da sua posição em que ele se encontra até a sétima trombeta. Satanás sabe que quando Cristo vier, ele vai se assentar no trono de Davi. Ele será o rei, e para ele ser o rei dos reis sobre a terra, de maneira efetiva, ele precisa de uma base real, né? É tanto que quando Jesus vem, nós vemos nas genealogias de Cristo, no Novo Testamento, que é dito que ele é o descendente de Davi. E